No meu 71 grau aniversário, meu genro me ligou enquanto eu estava sentado sozinho numa lanchonete com um pequeno bolo de baunilha no banco do passageiro da minha caminhonete. A voz dele estava baixa. Baixa demais. Não volte para casa hoje, sussurrou ele. Apenas confie em mim. Perguntei se minha filha estava machucada. Ele disse, ainda não. Mas se você entrar nessa casa esta noite, tudo muda. Não fiz outra pergunta. Na minha idade, você aprende a diferença entre medo e aviso. Então passei direto pela minha rua e fui direto para o escritório do meu advogado. Ao pôr do sol, eu havia transferido silenciosamente meus 20 milhões para um trust protegido. O bolo permaneceu fechado ao meu lado. Na manhã seguinte, minha filha apareceu chorando, segurando papéis que eu nunca deveria ver. Bem-vindo ao Final Act Revenge. Antes de continuarmos, me digam de onde vocês estão assistindo esta noite e que horas são aí. E, por favor, cuidem de vocês enquanto escutam. Bebam água se precisarem, porque a primeira linha daqueles papéis me disse que minha própria família já havia planejado o que aconteceria comigo depois do meu aniversário. Meu nome é Maurício Valente. Fiz 70 anos naquele dia, embora nunca tenha me importado muito com aniversários depois que minha esposa faleceu. Helena costumava fazer com que parecessem algo especial, não grandes festas, nem velas por toda a cozinha. Apenas café antes do nascer do sol, um cartão com a letra dela e uma fatia de bolo de baunilha com cobertura demais, porque ela dizia que a vida era curta demais para cobertura fina. Helena faleceu em 2019, câncer de pâncreas. Levou ela mais rápido do que eu estava pronto, mas mais devagar do que a misericórdia deveria permitir. Antes de ficar doente, ela trabalhava como enfermeira comunitária em Porto Alegre. Tinha um jeito de entrar numa casa e fazer pessoas solitárias se sentarem mais eretas. Lembrava quem precisava de sopa, quem precisava de carona para o posto de saúde, quem fingia que estava bem porque o orgulho era mais barato que ajuda. Ela costumava me dizer, Maurício, idosos não temem precisar de cuidados, temem ser tratados como móveis. Não entendi o peso daquela frase até anos depois. Por quase 39 anos, trabalhei como investigador de fraudes em seguros, não o tipo glamouroso que se vê na televisão. A maioria dos dias era papel, recibos, datas, registros de quilometragem, assinaturas que se inclinavam do jeito errado. As pessoas sempre acham que fraude se anuncia com um erro alto. Não. Fraude geralmente sussurra. Um número faltando aqui, um formulário impresso 2 vezes ali, uma assinatura limpa demais para ser real. Aquele trabalho me ensinou paciência. Também me ensinou que pessoas desesperadas raramente parecem desesperadas no começo. Elas sorriem, explicam, usam palavras como proteção, planejamento e família. Minha filha Letícia costumava sentar no chão do meu escritório de casa, quando era pequena, e carimbar arquivos antigos com um carimbo de brinquedo que Helena comprou para ela. Ela dizia, aprovado, papai, como se estivesse me ajudando a resolver casos importantes. Eu amava aquele som. Ainda amo na memória. Letícia cresceu como uma mulher brilhante, criativa, orgulhosa demais às vezes. Abriu um pequeno estúdio de design de interiores em Porto Alegre, depois de anos trabalhando para outras pessoas. Por um tempo foi bem. Tinha clientes com casas na beira do Lago Guaíba, apartamentos no centro, e mais dinheiro que bom gosto. Depois as coisas mudaram. Após 2020, os negócios ficaram instáveis. Aluguel subiu. Custos de materiais dobraram. Clientes atrasavam pagamentos. Letícia manteve funcionários por tempo demais, porque não queria admitir que a empresa estava sangrando. Quando entendi os números reais, ela devia quase 7 milhões. Ela nunca me contou diretamente. Orgulho tem um jeito de transformar filhas em estranhas antes que o pai perceba. O marido dela, Cláudio Mendes, era o oposto do mundo dela. Ensinava história numa escola pública. Dirigia uma velha Saveiro com painel rachado. Consertava as próprias calhas. Usava o mesmo casaco marrom todo inverno. Letícia o chamava de seguro quando namoravam. Depois o chamava de pequeno. Ouvi uma vez no Natal quando ela achou que eu estava na garagem. Ele não pensa grande o suficiente, disse ela. Cláudio não discutiu. Esse era o defeito dele. Absorvia demais. Então Tiago Montenegro entrou na vida dela. Consultor de investimentos privados, voz suave, relógio caro. O tipo de homem que diz,
veículo de riqueza, quando quer dizer carro dos outros. Letícia disse que ele estava ajudando a reestruturar as dívidas dela. Não gostei dele. Não porque era polido. Já conheci homens polidos. O que me incomodava era como ele olhava para minha casa. Não como convidado, como avaliador. Uma vez, tomando café, ele chamou meus bens de capital familiar subutilizado. Lembrei das palavras antigas de Helena. Então, móveis. Era assim que ele me fazia sentir. Algumas semanas antes do meu aniversário, recebi um e-mail dizendo que alguém tinha tentado redefinir a senha da minha conta de corretora. Liguei para Letícia porque ela uma vez tinha me ajudado a configurar o acesso online. Ela riu baixinho e disse: "Pai, provavelmente é spam. Não pense demais em tudo. Talvez outro pai tivesse aceitado. Eu quase aceitei. Solidão faz um homem generoso com desculpas, mas anotei o horário mesmo assim. Terça-feira, 20h43, velhos hábitos. Na semana antes do meu aniversário, Cláudio passou sozinho para entregar um livro sobre ferrovias do Rio Grande do Sul. Ficou só 12 minutos. Lembro porque ele ficava olhando para a garagem como se esperasse alguém chegar atrás dele. Antes de sair, disse: "O senhor está bem?" Respondi que estava. Ele parecia querer dizer mais. Depois não disse. Esse era Cláudio, um bom homem com pavio lento. Não sabia então que ele já havia começado a encontrar papéis na própria casa que nunca deveriam existir. Não sabia que o medo de Letícia havia se tornado arma de outra pessoa. E certamente não sabia que meu 70º aniversário tinha sido marcado no calendário como o dia mais limpo para desmontar minha vida. 3 dias antes do meu aniversário, Cláudio voltou cedo da escola. Ele me contou depois que o distrito tinha cancelado as reuniões da tarde por causa de chuva congelante vindo do lago. Foi a única razão pela qual ele entrou pela porta da própria casa às 14h17 em vez das 17h40. Às vezes a vida de um homem é salva pelo clima. Ele ouviu a impressora funcionando no escritório de Letícia. No começo, não pensou nada. Professores vivem cercados de impressoras. Elas emperram, cuspiam papel meio impresso como animais cansados. Mas Letícia não estava em casa. A impressora continuava. Cláudio entrou no quarto e encontrou uma pilha de documentos na bandeja, ainda quentes. A primeira página dizia: "Petição de emergência para a tutela financeira temporária." Meu nome estava abaixo, Maurício Valente. Ele ficou ali muito tempo, segurando aquele papel enquanto a chuva batia nas janelas atrás dele. Cláudio não é um homem dramático. Não imagina conspirações. Ele corrige redações, lembra aniversários e ainda faz listas de compras à mão. Mas sabia o suficiente para entender que nenhuma família imprime uma petição assim por acidente. Leu mais. A petição alegava que eu mostrava sinais de declínio cognitivo, gestão de bens insegura, questionamentos financeiros repetitivos, vulnerabilidade a golpes externos. Aquela última linha teria sido engraçada se não fosse tão insultuosa. Passei quase 4 décadas pegando pessoas que mentiam no papel. Agora, alguém tentava virar o papel contra mim. Cláudio encontrou mais páginas. Rascunho de procuração, lista das minhas contas, endereço da minha casa em Porto Alegre, inventário preliminar de bens pessoais. Então uma linha o parou frio. Armário de recordações de Helena Valente. Doar, descartar, vender. Era o armário da minha esposa. Não mobília, memória. Dentro estavam os lenços dela, broches antigos de enfermagem, de oiopraça in situ, cartões de receita escritos à mão, cartas de pacientes e a pequena moldura prateada que ela mantinha ao lado da cama durante a quimioterapia. Cláudio me contou depois que sentou depois de ver aquela linha, não por causa do dinheiro, mas porque foi o momento em que entendeu que aquilo havia ido além de planejamento. Tinha se tornado apagamento. Ele tirou o celular e fotografou cada página. Depois viu um relatório médico separado preso abaixo da petição. Trazia o nome do Dr. Abel Duarte. Nunca havia sido examinado pelo Dr. Duarte. Nunca sentei frente a frente com ele. Nunca respondi uma pergunta. Mas segundo aquele relatório, eu apresentava indicadores iniciais de declínio executivo. Declínio executivo. Aquela frase ainda faz minhas mãos se apertarem. Significa que eles não queriam só fazer as pessoas pensarem que eu esquecia coisas. Queriam uma frase limpa que soasse profissional o suficiente para tomar controle. Cláudio continuou olhando. No lixo ao lado da mesa de Letícia,
encontrou pedaços de envelope rasgado do escritório de Tiago Montenegro. Um pedaço tinha uma nota escrita à mão: arquivar antes da noite do aniversário. Antes da noite do aniversário. Meu aniversário tinha se tornado um prazo. Naquela noite, Cláudio ficou quieto durante o jantar. Letícia mal comeu. Ficava checando o celular. Toda vez que vibrava, o rosto dela mudava um pouco. Cláudio a observava do jeito que homens quietos observam tempestades pela janela da cozinha. Depois do jantar, Letícia atendeu uma ligação no corredor. Cláudio não pretendia escutar no começo, mas depois ouviu a voz de Tiago pelo viva voz. Suave, controlada, confortável demais. Se ele chegar em casa antes da assinatura, disse Tiago, vai atrasar tudo. Letícia respondeu, ele é meu pai. Tiago não suavizou, então haja antes que ele pare de ser gerenciável. Cláudio me contou que aquela frase foi o que decidiu tudo. Gerenciável. Não protegido. Não amado. Gerenciável. Ele foi para a garagem e gravou o que pôde pela parede fina perto da lavanderia. O áudio não era perfeito, mas a voz de Tiago chegou o suficiente. Depois Cláudio encontrou a última peça. Confirmação de e-mail de uma empresa de mudanças. Coleta agendada na minha casa. 16h30 do meu aniversário. A descrição dizia: desmontagem de transição para idoso. Redução parcial de espólio. Foi quando Cláudio parou de pensar e começou a agir. Escaneou tudo. Enviou os arquivos para Sofia Ramos, minha advogada de espólio, usando o link criptografado que ela mantinha para clientes. Depois sentou no carro do lado de fora da própria casa por quase 20 minutos, tentando decidir se me ligar, destruiria seu casamento. Ligou mesmo assim. Isso diz quem uma pessoa é, não quando a vida é fácil. Quando fazer o certo custa algo. Depois que me avisou, Cláudio voltou para dentro. Letícia estava na sala, descalça, segurando o celular, olhos vermelhos mais secos. Para quem você ligou? Perguntou ela. Cláudio olhou para o celular, depois para a esposa, e pela primeira vez no casamento, o homem mais honesto daquela casa mentiu. Escola, disse ele. Ela o encarou por um momento longo demais. Depois o celular dela vibrou novamente. Tiago. Letícia atendeu sem se virar de Cláudio, e Cláudio ouviu o homem do outro lado dizer: ele já está a caminho de casa? O escritório de Sofia Ramos ficava no terceiro andar de um prédio de tijolos perto do centro de Porto Alegre. Sem mármore, sem letras douradas, apenas pisos de madeira antigos, certificados emoldurados, e uma recepcionista que sabia o suficiente para não perguntar por que um homem de 70 anos entrava carregando um bolo de aniversário fechado. Sofia me esperava na sala de reunião. Já havia impresso os arquivos de Cláudio, cada página, cada e-mail, cada assinatura escaneada. No momento em que sentei, ela empurrou uma xícara de café preto para mim e disse: Maurício, me conte exatamente onde você deveria estar agora. Em casa, respondi. Ela assentiu para os papéis. Então devemos ser gratos que você não está. Essa era Sofia, calma o suficiente para assustar pessoas. Ela cuidava dos meus documentos de espólio havia 14 anos, desde que Helena ficou doente, e insistiu que parássemos de fingir que amanhã era garantido. Sofia levantou a petição de tutela. Isso foi redigido de forma agressiva, disse ela. Não descuidado, não emocional. Quem preparou sabia o procedimento. Tiago, eu disse. Provavelmente, mas sua filha assinou partes da entrada. Olhei para baixo. Existem frases que esfriam uma sala. Aquela foi uma. Sofia não suavizou. Sabia que eu não precisava de conforto ainda. Precisava de verdade. Ela espalhou os documentos pela mesa em fileiras limpas. Petição de tutela temporária, rascunho de procuração, carta preliminar de preocupação médica, inventário financeiro, confirmação da empresa de mudanças, resumo de bens e depois a página que apertou meu peito novamente. Armário de recordações de Helena Valente. Doar, descartar, vender. Sofia observou meu rosto. Aquela linha incomoda você mais. Não é propriedade, eu disse. Eu sei. Não, respondi. Você não sabe. Por um momento esqueci o dinheiro, as contas, o trust, a casa. Só vi a Helena dobrando lenços naquele armário depois da quimioterapia, dizendo que queria que Letícia ficasse com o azul algum dia porque a fazia parecer menos cansada. Sofia esperou até eu voltar a mim. Depois bateu na mesa uma vez com a caneta.
Maurício, escute com atenção. Se eles protocolarem primeiro e conseguirem até mesmo o controle temporário, vamos passar semanas tirando você de um pântano jurídico. Talvez meses. O que fazemos? Nos movemos antes deles. Ela abriu outra pasta. Ativação de trust protegido, bloqueio emergencial de conta, agenda de bens pessoais, revisão de procuração médica, congelamento de verificação bancária, autoridade de transferência de corretora. Parecia papel demais para uma tarde, mas fraude geralmente é construída de papel. Então a proteção tem que ser construída do mesmo jeito. Sofia deslizou o primeiro documento para mim. Transferimos a casa, títulos municipais, participações em corretora e ações do Centro de Reabilitação para o Trust protegido. Hoje, sua conta operacional fica modesta. Todo o resto fica bloqueado atrás de verificação dupla. Quanto? Cerca de R$ 5 milhões. Olhei para o bolo de aniversário na beira da mesa de reunião. Baunilha com cobertura branca ainda lacrado. Coisa engraçada. Aos 70 anos, você acha que seu aniversário vai passar quieto se ninguém lembrar. Não espera que se torne o dia em que protege sua própria vida do seu próprio sangue. Sofia colocou uma caneta ao lado dos documentos. Não toquei. Em vez disso, enfiei a mão no bolso do casaco e tirei a caneta tinteiro de Helena. Corpo preto, clipe dourado, pequeno arranhão perto da tampa onde ela deixou cair uma vez na frente do posto de saúde. Sofia notou imediatamente. Aquela que Helena te deu, quando me aposentei, eu disse. Ela me disse para usar só em papéis que importassem. Sofia deu o menor dos sorrisos. Então escolheu um bom dia. Assinei devagar, página por página, sem pressa, sem tremer. Cada assinatura parecia menos pânico e mais fechar uma porta antes que a tempestade chegasse à varanda. A assistente de Sofia entrou 2 vezes para tabelar. O gerente do banco participou por telefone. A corretora exigiu verificação de voz. Respondi cada pergunta claramente. Data de nascimento, últimos 4 dígitos, frase de segurança, segundo nome de Helena. Aquela doeu. Sempre doía. Depois que as transferências começaram, Sofia se recostou e pegou a assinatura escaneada do rascunho falso de procuração. Seus olhos se estreitaram. O quê? Perguntei. Essa assinatura foi traçada de algo mais antigo. Como você sabe? O padrão de pressão está errado. Sua assinatura real muda no final de valente. Essa é suave demais. Ela pegou um dos meus documentos antigos de espólio da pasta e colocou ao lado da cópia. Mesmo inclinação, mesma curva incomum no M, mesmo pequeno intervalo antes do V. Depois olhou para a caneta na minha mão. O original foi assinado com essa caneta tinteiro. Por um segundo, a sala ficou em silêncio. Caneta de Helena, meu nome. Falsificação deles. Algo passou por mim então que era mais frio que raiva. Eles usaram o presente dela, eu disse, para roubar minha voz. Sofia não respondeu de imediato. Depois disse, e isso pode ser o primeiro erro real deles. Ela ligou para o banco novamente e adicionou alerta de fraude. Depois enviou notificação para o cartório, o departamento de compliance da corretora e minha rede de provedores médicos. Eficiente, limpo, sem gritos. Do lado de fora da janela da sala de reunião, Porto Alegre seguia normalmente. Carros passavam. Água da chuva corria pela calçada. Um casal jovem ria perto de um ponto de ônibus. Alheio a que um velho estava assinando papéis para não desaparecer. No final da tarde, o trust estava ativo. Minha casa estava protegida. Minhas contas estavam congeladas atrás de verificação. A petição da minha filha ainda não havia sido protocolada. Pela primeira vez desde a ligação de Cláudio, respirei plenamente. Então o telefone de Sofia tocou. Ela atendeu. Escutou por 15 segundos e sua expressão mudou. Não muito, só o suficiente. Olhou para mim e cobriu o receptor. Maurício, disse ela, os homens da mudança acabaram de chegar na sua casa. Olhei para o bolo, depois para a caneta de Helena, depois de volta para Sofia, e entendi que a próxima parte já havia começado. Sofia me disse para não ir para casa sozinho. Foi a primeira coisa que disse depois de desligar. Não, você está bem? Nem vamos ligar para sua filha. Só, Maurício, você não vai entrar naquela casa sozinho. Respeitei aquilo. Sofia tinha visto famílias demais se comportarem mal atrás de cortinas e depois agirem como feridas quando a lei acendia as luzes.
Ela ligou para um delegado que conhecia de um caso anterior de exploração de idosos. Não para prender ninguém, ainda não. Só para documentar a cena caso os homens da mudança já estivessem removendo bens sem autoridade válida. Depois olhou para mim. Consegue ficar parado por 20 minutos? Quase ri. Não, acho que não. Então chegamos a um meio termo. Eu dirigi. Ela seguiu. O bolo de aniversário ainda estava no banco do passageiro da minha caminhonete. A caixa de papelão branco, ligeiramente amassada num canto. Toda vez que virava, ela deslizava um pouco contra o cinto de segurança. Aquele som me incomodava mais do que deveria. Um pequeno raspar quieto, como algo comum sendo arrastado através de algo feio. Estacionei 2 quarteirões da minha casa perto da antiga rampa pública de barcos que dava para o Guaíba. De lá, conseguia ver a garagem sem ser visto das janelas da frente. O caminhão de mudanças já estava lá. Painel branco, letras azuis. 2 homens com jaquetas acolchoadas descarregavam caixas planas e rolos de fita como se fosse apenas mais uma tarde de terça. Para eles, provavelmente era. Essa é uma das partes mais cruéis da traição. As pessoas que ajudam a carregar muitas vezes não têm ideia do que estão tocando. Letícia estava na varanda com o celular pressionado na orelha. Usava um casaco bege que Helena tinha dado a ela 5 natais antes. Lembrei Helena embrulhando ele mesma na mesa de jantar, cantarolando sinos prateados baixinho. Letícia parecia cansada. Não maligna, cansada. Isso tornava pior de alguma forma, porque eu ainda via a filha que amei por baixo da mulher parada, ali dando instruções a estranhos na porta da minha casa. Cláudio estava perto da garagem. Não falava muito, mas o corpo dizia tudo. Pés plantados, braços cruzados, ombros tensos. Um dos homens da mudança tentou passar por ele com uma caixa de guarda-roupa vazia. Cláudio bloqueou a porta. O homem pareceu confuso e disse algo que não conseguia ouvir. Cláudio balançou a cabeça. Então Letícia se virou. Mesmo da rua, consegui ver a raiva subir. Ela tirou o celular da orelha e estalou com ele. Meu celular vibrou 1 segundo depois. Mensagem de Cláudio. Eles estão começando com o armário de Helena. Fechei os olhos só por uma respiração. Não por muito tempo. Se mantivesse fechados, tinha medo de começar a ver Helena naquela cadeira perto da janela, dobrando lenços no colo, me dizendo quais coisas Letícia poderia querer algum dia. Sofia estacionou atrás de mim e entrou no banco do passageiro sem pedir. Viu meu rosto. Não se mova ainda. Eles estão na minha casa. Sim, disse ela. E se você correr furioso, eles vão te chamar de instável antes que seus sapatos toquem a varanda. Ela estava certa. Eu odiava isso. Um homem pode sobreviver a muita coisa se acreditar que ainda tem permissão para defender a própria vida. Mas sentado ali vendo estranhos carregarem caixas para a porta da minha casa, senti pela primeira vez o que eles estavam tentando fazer. Estavam me transformando em evidência, um velho, emocional, reativo, inapto. Sofia estendeu a mão. Me dê seu celular. Por quê? Porque se você mandar mensagem para sua filha agora não vai ajudar. Quase recusei. Depois entreguei. 1 minuto depois, a voz de Letícia subiu novamente da varanda. O vento do Guaíba carregou o suficiente para nós. Cláudio, pare de tornar isso mais difícil. Cláudio respondeu baixo, mas claro. Você está embalando as coisas da mãe dela antes do pai dela sequer voltar para casa. Letícia disse algo de volta. Depois ouvi. Estamos tentando evitar um desastre. Desastre? Era isso que eu tinha me tornado na boca da minha própria filha. Não pai, não viúvo, não um homem que construiu aquela casa pagamento por pagamento, inverno por inverno, ano por ano. Um desastre. Um dos homens da mudança saiu carregando uma caixa média de papelão com marcador preto na lateral. Inclinei para a frente. Sofia também. O rótulo ficou visível por talvez 2 segundos. Armário de Helena. Armazenamento ou descarte. Estendi a mão para a maçaneta. Sofia segurou meu pulso com força. Maurício. Olhei para ela. Ela não piscou. Deixe eles criarem o registro. Minha mão ficou na maçaneta. Cada parte de mim queria sair daquela caminhonete, subir minha própria garagem e colocar meu corpo entre aqueles homens e a memória da minha esposa. Mas a voz de Helena voltou para mim então. Não mística, não dramática, só memória. Vença limpo, Maurício. Ela costumava dizer quando eu chegava em casa bravo do trabalho.
Não deixe pessoas sujas escolherem sua arma. Então soltei a maçaneta devagar. Cláudio mandou mensagem novamente. Tiago disse para Letícia: "Você já assinou tudo." Ele está mentindo para ela também. Aquela frase mudou o formato da tarde. Olhei de volta para a varanda. Letícia ainda estava no telefone, a mão livre pressionada contra a testa. Parecia alguém presa dentro de uma decisão que já havia tomado. "Tiago está na linha", eu disse. Sofia pegou meu celular e digitou algo para Cláudio. Mostrou antes de enviar: "Não discuta documentos. Proteja o armário. Diga o mínimo possível." Cláudio respondeu quase imediatamente: "Entendido." O delegado chegou 10 minutos depois num veículo descaracterizado do estado. Homem jovem, talvez 30 anos. Estacionou atrás de Sofia e foi até a janela dela. Ela saiu para falar com ele. Fiquei na caminhonete, não porque fosse fraco, mas porque, se saísse, a história poderia se tornar sobre meu temperamento em vez das ações deles. Da garagem, observei Letícia assinar a prancheta do homem da mudança. Isso doeu de um jeito estranho e preciso. Uma assinatura nunca é só tinta. É consentimento. É responsabilidade. É alguém dizendo: "Sim, isso é o que escolho." Um segundo homem da mudança saiu carregando outra caixa da sala da frente. Essa tinha um rótulo menor: transição médica. Dentro da minha própria casa, minha vida havia sido categorizada antes que eu fosse consultado. Então a porta da garagem abriu pela metade. Cláudio estava ali segurando um estojo de joias de madeira contra o peito. Estojo de Helena. Soube imediatamente. Cerejeira, pequeno fecho de latão. Os broches de enfermagem dela estavam dentro junto com a pulseira prateada que usou durante os tratamentos de quimioterapia. Letícia se moveu em direção a ele rápido. Cláudio balançou a cabeça. Consegui ler os lábios dessa vez. "Não." Letícia apontou para a casa. Cláudio disse novamente: "Não." Pela primeira vez naquela tarde, minha filha pareceu incerta. Então um SUV preto entrou na garagem. Um homem de sobretudo cinza saiu carregando um envelope lacrado. Sofia voltou para a caminhonete no mesmo momento. Sua expressão mudou. "Quem é esse?" perguntei. Ela seguiu meus olhos. O homem passou por Letícia sem cumprimentar-la calorosamente. Entregou o envelope para ela. Ela pegou com as duas mãos como se pesasse mais que papel. A boca de Sofia se apertou. "Parece o Dr. Abel Duarte, o relatório médico falso, o homem que havia escrito sobre minha mente sem nunca sentar frente a frente comigo." Observei ele falar com Letícia. Ela assentiu rápido demais. Depois olhou para a rua quase como se sentisse que eu estava observando. Por um segundo, achei que nossos olhos se encontraram. Talvez tenham. Talvez isso fosse só o que um pai espera quando sua filha está fazendo algo imperdoável e ele ainda quer acreditar que ela pode sentir vergonha. Meu celular vibrou novamente na mão de Sofia. "Cláudio, Dr. Duarte acabou de entregar a carta médica original. Tiago diz protocolizar hoje à noite. Letícia está com medo." Sofia leu e olhou para mim. "Eles estão acelerando porque o bloqueio do Trust os assustou. Ainda podem protocolar? Podem tentar. Podem vencer?" Sofia olhou para minha casa. "Não se deixarmos eles continuarem cometendo erros." Outra caixa saiu. Essa me parou frio. Era menor, branca. Alguém havia escrito: "Cartas pessoais de Helena. Baixo valor. Baixo valor." Parei de ouvir o vento depois disso. Parei de ouvir o lago. Parei de ouvir o delegado falando com Sofia. Tudo o que conseguia ver era Helena na mesa da nossa cozinha, escrevendo bilhetes de agradecimento para famílias de pacientes, cartões de aniversário para enfermeiras, cartas para Letícia quando ela foi para a faculdade. Baixo valor. Aquela frase fez algo comigo. Não alto, sem explosão. Só um corte interno limpo. Peguei meu celular de volta de Sofia e digitei uma mensagem para Cláudio. "Segure as cartas, custe o que custar." Ele respondeu: "Eu vou." E segurou. Cláudio saiu da garagem, segurando o estojo de cerejeira num braço e a caixa de cartas no outro. Letícia o seguiu escada abaixo. Dessa vez consegui ouvir: "Cláudio, por favor. Você não entende o que acontece se não colocarmos isso sob controle." Ele parou perto do final da varanda. "Entendo o suficiente. Você está escolhendo ele em vez de mim." Cláudio olhou para ela por muito tempo. "Não", disse ele. "Estou escolhendo o que ainda é certo."
O rosto de Letícia mudou. Algo quebrou ali. Não o suficiente, mas algo. Depois a voz de Tiago veio do celular dela, afiada mesmo à distância. Letícia, tire ele do caminho. Cláudio olhou para o telefone, depois para a rua, para mim. Ele sabia que eu estava ali. Soube o tempo todo. O delegado começou a subir a garagem com Sofia ao lado. Os homens da mudança diminuíram. Dr. Duarte deu um passo atrás em direção ao SUV. Pela primeira vez naquela tarde, a máquina que haviam construído começou a hesitar. E foi quando Letícia abriu o envelope que Dr. Duarte havia entregado. Observei ela ler a primeira página. O rosto dela ficou pálido. Depois olhou para Cláudio e vi medo nos olhos da minha filha que não pertencia só à culpa. Pertencia a alguém percebendo que o homem que a guiava não havia contado tudo. Sofia viu também. Inclinou-se para mim e disse bem baixinho: Maurício, seja o que Tiago estiver fazendo, sua filha pode não ser o único alvo. E Cláudio não voltou para casa aquela noite. Isso me disse tudo. Um homem que ainda se sente seguro no próprio casamento vai para casa depois de uma briga. Um homem que finalmente entendeu o tamanho do que descobriu, estaciona em algum lugar sob luzes fluorescentes ruins e mantém o celular carregado. Às 21h18 daquela noite, Sofia me levou a um posto de gasolina antigo fora de Porto Alegre, o tipo com asfalto rachado, uma bomba funcionando e café que parecia ter sido feito na administração do Sarney. Cláudio esperava ao lado da Saveiro dele. Parecia com frio, não do tempo, de medo. Segurava uma velha bolsa escolar de lona contra o peito, o tipo que professores carregam quando desistem de fingir que a papelada um dia acaba. Sofia saiu primeiro, eu segui. Por alguns segundos, Cláudio não conseguia olhar para mim. Depois disse: Senhor, me desculpe, não perguntei pelo quê. Isso viria depois. Ele abriu a bolsa no capô da minha caminhonete. Dentro havia pastas, e-mails impressos, pendrives, um gravador e uma pilha de fotografias. Não polidas, não organizadas como um fichário de advogado. Era medo reunido com pressa. Cláudio puxou primeiro o rascunho de tutela, depois a procuração, depois um e-mail impresso de Tiago para Letícia. O assunto dizia: Janela do aniversário. Encarei aquelas duas palavras por mais tempo do que deveria. Tiago havia escrito: Seu pai estará emocionalmente distraído. Isso torna a transição mais limpa. Limpas? Era assim que ele descrevia tomar controle da vida de um velho. Cláudio engoliu em seco. Encontrei isso 2 dias atrás. Sofia pegou a página e fotografou imediatamente. O que mais? Perguntou ela. Cláudio enfiou a mão na bolsa novamente e tirou um pequeno gravador digital. Gravei eles na garagem, disse ele. Não tudo, só o que consegui. Apertou play. Estática primeiro, depois a voz de Letícia, fraca e tensa. Não sei se papai vai assinar se ler tudo. Depois Tiago, suave, quase entediado. É por isso que não damos tempo para ele criar suspeita. Performar suspeita. Senti Sofia olhar para mim, mas mantive os olhos no gravador. Tiago continuou. O dinheiro do seu pai está ocioso. Capital morto ainda é capital. Algo dentro de mim ficou imóvel. Já tinha ouvido homens falarem assim antes. Não sobre família, sobre ativos sendo desmontados. Cláudio parou a gravação antes do fim. Tem mais, disse ele. Soava envergonhado. Não culpado. Envergonhado. Fiz a pergunta que estava na minha garganta desde a lanchonete. Por que não me ligou antes? O rosto dele se apertou. Não evitou. Porque fui fraco, senhor. Aquela resposta me parou. Ele olhou para os documentos no capô da minha caminhonete. Fiquei dizendo a mim mesmo que Letícia estava com medo, que Tiago só estava alimentando uma linguagem que ela não entendia. Achei que se confrontasse ela com gentileza suficiente, ela recuaria. Respirou fundo, mas quando parei de ser fraco, eles já estavam se movendo. O vento cortou o terreno. Sofia ficou quieta. Cláudio olhou para mim então, finalmente. Casei com sua filha, senhor, mas não consegui ajudar ela a roubar do senhor. Existem momentos em que o respeito chega sem cerimônia. Aquele foi um. Não o abracei, não o chamei de filho. Não então, mas o vi. Realmente o vi. Por anos, achei que Cláudio era passivo, quieto demais, disposto demais a ser corrigido por Letícia nas mesas de jantar e feriados familiares. Mas quieto nem sempre é fraqueza. Às vezes pessoas quietas só estão medindo o custo da primeira palavra honesta. Sofia abriu outra pasta. Essas fotos? Cláudio assentiu.
Dr. Abel Duarte saindo da casa. Tiago disse para Letícia que o relatório precisava de um rosto humano antes de protocolar. Um rosto humano? Repeti. A boca de Cláudio se torceu. Foi como ele chamou. Sofia escaneou as fotografias. Letícia alguma vez te disse que marcou um exame formal? Não, disse Cláudio. Por que não marcou? Pelo menos não um que o Sr. Valente compareceu. O maxilar de Sofia se apertou. Isso ajuda. Então Cláudio entregou um itinerário. Meu estômago afundou antes mesmo de ler o destino. Porto Alegre para Fernando de Noronha. Nome do passageiro: Letícia Valente. Partida: manhã seguinte. Tiago chamou de reunião de reestruturação. Cláudio disse que ele contou a ela que investidores offshore poderiam resgatar o negócio dela. Sofia pegou o itinerário e ficou muito parada. Isso não é uma reunião, disse ela. Cláudio olhou para ela. O que é? Uma câmara de pressão. Virou para a segunda página. Confirmação de hotel, agendamento de banco privado, notas de registro corporativo, Blue Harbor Strategic, LLC. O nome de Tiago aparecia só uma vez, enterrado num campo de contato gerencial. Era assim que profissionais se escondiam, não desaparecendo, mas ficando 2 quartos longe da assinatura. Cláudio disse: achei que ele estava usando Letícia para chegar ao Maurício. Sofia olhou para os papéis novamente. Está. Mas também pode estar usando Maurício para terminar de prender Letícia. Não disse nada por um tempo. As luzes do posto zumbiam acima. Em algum lugar atrás de nós, um caminhoneiro ria perto da porta da loja de conveniência. A vida seguia em pedaços fuzis. Minha filha havia tentado tomar controle da minha vida. E agora me diziam que o homem que a guiava talvez estivesse preparando para tomar a dela. Foi quando a raiva se torna complicada porque parte de mim ainda queria justiça. Outra parte de mim, de repente, lembrou Letícia aos 7 anos dormindo no banco de trás com um livro da biblioteca no peito. Cláudio me entregou um último item, um inventário impresso. Esse tinha notas na letra de Tiago. Minhas contas, minha casa, minhas ações do centro de reabilitação, meus títulos municipais, e ao lado deles, uma frase circulada 2 vezes. Evento de liquidez valente pendente. Sofia soltou o ar pelo nariz. Essa frase sozinha me diz o que ele esperava. O quê? Perguntou Cláudio. Que os bens de Maurício ficariam disponíveis em breve. Olhei para Cláudio. Letícia sabe que tipo de homem ele é? Cláudio balançou a cabeça devagar. Não, senhor. Depois olhou para a rodovia escura além das bombas. E estou começando a achar que ela pode ser a próxima vítima dele. O escritório de Sofia Ramos ficava no 2º andar de um prédio dental reformado em Porto Alegre. Esse detalhe ficou comigo. Talvez porque o lugar ainda cheirasse levemente a menta e carpete velho. Talvez porque havia uma placa de plástico perto da escada que dizia Sorriso Brilhante Odontologia, mesmo que ninguém limpasse dentes ali há anos. Fraude tem um jeito estranho de se esconder em lugares comuns. Sofia marcou a reunião antes do nascer do sol. Não pediu para a tabeliã falar. Perguntou se ela preferia falar voluntariamente ou depois sob intimação. A tabeliã escolheu voluntariamente. Mulher esperta. Quando chegamos, ela já esperava atrás de uma mesa pequena, com uma xícara de café intocada ao lado do teclado. Parecia mais jovem do que eu esperava. Meados dos 30, cabelo preso, sem joias exceto um fino anel prateado numa mão, olhos nervosos, honestos. Sofia me apresentou. Este é Maurício Valente. A tabeliã se levantou rápido demais. Senhor, me desculpe. As pessoas tinham dito isso para mim muito ultimamente. Eu estava começando a odiar o som. Sofia colocou uma pasta na mesa. Precisamos discutir os documentos que Letícia Valente e Tiago Montenegro trouxeram para você. A tabeliã engoliu. Não tabeli a segunda leva. A segunda leva? Perguntei. Ela olhou primeiro para Sofia, depois para mim. Havia 2 pacotes. Claro que havia. Com gente como Tiago, sempre havia outro pacote. A tabeliã abriu a gaveta e removeu um envelope lacrado com um post-it na frente. Carimbo recusado. Arquivo Valente. Ela tinha guardado. Isso sozinho me disse algo. Estava com medo, mas não descuidada. O primeiro pacote era uma autorização limitada, disse ela. Parecia questionável, mas não necessariamente fraudulento. Sua filha disse que o senhor estava indisponível e que isso fazia parte de uma transição de cuidados familiares. Transição de cuidados familiares,
repeti. A tabeliã assentiu, envergonhada da frase. Foi como o Sr. Montenegro descreveu. Sofia inclinou para a frente. E o segundo pacote? A tabeliã deslizou uma cópia pela mesa. Autorização de transferência, acesso à corretora, linguagem de controle temporário, muito mais ampla que a primeira. Olhei para a assinatura. Meu nome estava no final da página. Maurício Valente. Suave. Suave demais. Um homem mais jovem poderia ter perdido. Eu não. Isso não é meu, eu disse. A tabeliã soltou o ar suavemente, como se esperasse me ouvir dizer isso. Eu sei. Os olhos de Sofia se afiaram. Nos diga por quê. A tabeliã virou a página e apontou para o canto inferior direito. Sua assinatura real hesita antes do V de Valente. Essa não. A pressão é uniforme o caminho todo. Assinaturas reais respiram. Traçadas deslizam. Foi uma boa frase. Assinaturas reais respiram. Pensei na caneta tinteiro de Helena. Como a tinta às vezes puxava levemente se minha mão diminuísse, como meu pulso endurecia em manhãs ruins de artrite, como nenhuma máquina poderia saber as pequenas falhas que faziam meu nome meu. A tabeliã continuou. Pedi que voltassem com o senhor presente. O senhor Montenegro sorriu e disse, isso seria difícil, porque o senhor estava se tornando resistente. Lá estava aquela palavra novamente. Resistente, gerenciável, transição, declínio. Eles nunca chamavam de roubo. Gente como Tiago nunca chama. Decoram a crueldade até soar administrativa. O que Letícia disse? Perguntei. O rosto da tabeliã mudou. Parecia com medo, não culpada. Com medo. Ficava dizendo, isso é temporário. Isso é temporário. Como se precisasse acreditar nisso. Isso soava como minha filha, não inocente, mas presa dentro da própria desculpa. Sofia perguntou, Tiago pressionou você? A tabeliã deu uma risada sem humor. Ele nunca levantou a voz. Homens como ele raramente precisam, disse Sofia. A tabeliã assentiu. Disse, pessoas que obstruem cuidados familiares geralmente se arrependem de serem lembradas. A sala ficou quieta. Cláudio, que estava perto da janela, olhou para o chão. Seu maxilar se moveu uma vez, apertado de raiva. Estudei a tabeliã cuidadosamente. Por que não denunciou? Os olhos dela se encheram imediatamente. Eu deveria. Não se defendeu. Isso importou. Tenho 2 filhos, disse ela. Uma hipoteca. Um pequeno negócio que mal sobreviveu a 2021. Tiago Montenegro sabia coisas sobre meu histórico de licença que não deveria saber. Nada criminal. Só reclamações antigas, renovações atrasadas, coisas que ele podia torcer. Ela limpou um olho rapidamente. Tive medo que ele me arruinasse. Medo novamente. Estava em todo lugar nessa história. Medo de Letícia, medo de Cláudio, medo da tabeliã, até medo de Tiago, enterrado sob ternos caros e linguagem polida. Medo não desculpa traição, mas explica por que traição se espalha tão silenciosamente. Sofia colocou uma cópia do relatório do Dr. Abel Duarte na mesa. Você viu essa declaração do médico? A tabeliã assentiu. Trouxeram com o segundo pacote. Quem trouxe? Letícia tinha a pasta. Tiago fez a maior parte da fala. Dr. Duarte estava presente? Não, mas... Hesitou. Sofia esperou. A tabeliã olhou para mim. Vi o nome dele uma vez antes num convite de agenda no escritório do Sr. Montenegro. Letícia me fez encontrá-los lá para a primeira revisão de documentos. Só vi por um segundo. Cláudio deu um passo à frente. Letícia estava lá? Sim. E Dr. Duarte? A tabeliã assentiu devagar. Chegou quando eu estava saindo. Lembro porque o Sr. Montenegro disse, Doutor, obrigado por tornar isso discreto. Discreto? Quase sorri. Não porque algo fosse engraçado, mas porque pessoas culpadas amam palavras que fazem culpa soar elegante. Sofia anotou aquilo. Depois a tabeliã abriu um arquivo no computador e virou o monitor para nós. Escaneei o documento recusado no meu sistema de tabelionato antes de recusar, com timestamp. Também registrei meu motivo de recusa na tela. Lá estava. Irregularidade de assinatura. Principal não presente fisicamente. Recusado. Sofia pareceu genuinamente impressionada. Você pode ter salvado o espólio do Sr. Valente de uma luta muito feia. A tabeliã balançou a cabeça. Não salvei nada. Só falhei menos do que eles queriam. Outra boa frase.
Olhei para ela então e disse: às vezes isso é suficiente para importar. Ela chorou silenciosamente depois disso, não alto. Só algumas lágrimas que limpou com a manga do suéter. Cláudio se virou para mim. Senhor, Letícia me ligou 6 vezes esta manhã. Você atendeu? Não. Bom, ele parecia envergonhado novamente. Não sei como ajudar ela sem ajudar Tiago. Sofia fechou a pasta da tabeliã. Então impedimos Tiago de falar por ela. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Deixei tocar. Depois o celular de Cláudio tocou. Letícia. Ele olhou para mim. Assenti uma vez. Atendeu no viva voz. Letícia. A voz dela veio fina e cansada. Onde você está? Com seu pai. Silêncio. Depois uma respiração. Você não deveria estar. Cláudio olhou para o celular como se ele tivesse ouvido. Nem Tiago. A voz dela se afiou. Você não entende a pressão que estou passando. Por um momento, vi ela como criança novamente, parada na cozinha com uma caneca quebrada nas mãos, com medo de admitir que havia deixado cair. Inclinei-me para o telefone. Então me diga a verdade, antes que a pressão se torne sua desculpa. Nada. Sem resposta. Mas ela não desligou. Isso me disse que ainda havia uma pequena porta em algum lugar dentro dela. Então a voz de Tiago apareceu ao fundo. Letícia, encerre a ligação. Os olhos de Cláudio endureceram. Letícia, disse ele, não pegue aquele avião. Outro silêncio, esse diferente. Sofia olhou para mim bruscamente. Letícia sussurrou. Que avião? Cláudio congelou. Tiago falou novamente, mais alto dessa vez. Encerre a ligação. Depois a linha ficou muda. A tabeliã cobriu a boca com uma mão. Sofia imediatamente reuniu os documentos. Precisamos nos mover agora. Mover para onde? Perguntei. Meu escritório. Depois o tribunal, se necessário. Antes de chegarmos ao corredor, o celular de Sofia tocou. Ela abriu o e-mail. Sua expressão ficou plana. Não assustada. Plana. Isso era pior. O que é? Perguntou Cláudio. Sofia virou a tela para nós. Audiência de emergência solicitada em 24 horas. Protocolada pelo advogado de Tiago Montenegro em nome de Letícia Valente. Alegação. Risco imediato de má gestão de bens devido à suspeita de declínio cognitivo. Li as palavras uma vez, depois novamente, e algo muito frio se acomodou no meu peito. Tiago havia se movido primeiro, mas dessa vez eu não estava sozinho. Sofia tinha o bloqueio do trust. Cláudio tinha as evidências. A tabeliã tinha o carimbo de recusa. E eu ainda tinha a caneta de Helena no bolso do casaco. Sofia olhou para mim e disse: Maurício, amanhã paramos de defender sua sanidade silenciosamente. Assenti. Como? Ela enfiou a pasta debaixo do braço. Fazemos eles provarem a mentira numa sala onde a verdade pode responder. Sofia conseguiu uma ordem temporária antes do pôr do sol. Não uma vitória, uma pausa. É o que a lei muitas vezes dá primeiro, não justiça. Só tempo suficiente para impedir que a injustiça termine seu trabalho. Um delegado nos encontrou na minha casa pouco antes de escurecer. Cláudio seguiu na saveiro dele. Sofia seguiu atrás de mim com 3 pastas no banco do passageiro e um rosto que me dizia que já estava construindo o argumento de amanhã na cabeça. Estacionei na minha própria garagem e fiquei ali por um momento. A luz da varanda estava acesa. Helena costumava deixar lá acesa para mim quando trabalhava até tarde. Mesmo depois da aposentadoria, manteve o hábito. Dizia que uma varanda iluminada era uma pequena misericórdia num mundo duro. Aquela noite parecia menos acolhida e mais evidência. O delegado andou à frente e bateu. Sem resposta. Sofia abriu a porta com a chave reserva, que eu mantinha no escritório dela para emergências. Tinha esquecido que ela tinha. Helena havia insistido nisso anos, antes depois que um vizinho teve um derrame e ficou sozinho por 11 horas antes que alguém o encontrasse. Helena sempre planejava para emergências. Só nunca imaginou que a emergência seria nossa própria filha. Quando a porta abriu, a primeira coisa que notei foi o cheiro. Papelão, fita de embalagem, poeira não casa. Uma casa tem cheiro quando as pessoas vivem nela. Café nas cortinas, sabonete de limão perto da pia, livros velhos, cobertores de lã, o perfume fraco de Helena que ela mantinha na gaveta do banheiro mesmo depois de parar de usar. Aquele cheiro tinha sumido. Ou talvez tivesse sido enterrado sob caixas.
A sala tinha sido reordenada. A cadeira de leitura de Helena não estava mais perto da janela. Alguém a arrastou para o corredor, deixando 2 marcas rasas no piso de madeira. Encarei aquelas marcas. Ela tinha sentado naquela cadeira durante a quimioterapia, enrolada no cobertor azul que Letícia comprou para ela na faculdade. Costumava ler romances de mistério ali e fingir que não havia adivinhado o assassino no capítulo 3. Agora a cadeira parecia um item esperando remoção. Cláudio entrou atrás de mim e ficou imóvel. Senhor, disse baixinho, tentei impedir eles. Eu sei. E você tentou. Isso importa. Às vezes um homem não precisa de sucesso das pessoas que ficam ao lado dele. Precisa de prova que ficaram. Sofia começou a tirar fotografias. O delegado fazia anotações. Andei pela sala devagar. Havia rótulos em tudo. Doar, armazenamento, vender, transição médica. Depois vi um que quase tirou o ar de mim. Itens de memória. Baixo valor. Estava colado numa caixa meio aberta ao lado da lareira. Dentro estavam os lenços de Helena, os broches de enfermagem, uma foto emoldurada nossa de 1984 e um pequeno envelope de cartões de aniversário que Letícia desenhou quando era pequena. Baixo valor. Peguei um cartão, corações de giz de cera, letras grandes e tortas. Eu te amo, mamãe. Letícia havia escrito isso aos 6 anos. Agora alguém havia colocado num caixa marcada baixo valor. Segurei o cartão por muito tempo. Não porque quisesse chorar, porque não chorei. Isso me assustou mais. Existe um tipo de dor que passa das lágrimas e se torna observação. O velho investigador em mim começou a notar detalhes automaticamente. Marca da fita de embalagem, letra nos rótulos, contagem de caixas, adesivos dos homens da mudança, gavetas faltando, arquivo aberto, fecho quebrado no armário de recordações de Helena. Depois vi o bolo de aniversário. Estava na cozinha, ainda lacrado, ainda baunilha, empurrado no canto da bancada ao lado de um saco de lixo preto e uma pilha de recibos de supermercado. A cobertura tinha deslizado contra um lado da caixa, uma coisinha ridícula, um bolo. Mas vendo ali, esquecido na minha própria casa na noite em que minha filha havia planejado me declarar inapto, fez algo comigo. Apoiei as 2 mãos na bancada. Por um segundo, senti 70. Não em anos, em peso. Cláudio disse meu nome, mas levantei uma mão para parar. Lô, precisava do silêncio. Então Letícia saiu do corredor. Não tinha ouvido ela entrar. Ou talvez estivesse ali o tempo todo. Parecia pior do que eu esperava. Sem maquiagem, cabelo solto, olhos vermelhos. Usava o mesmo casaco que Helena tinha dado a ela, mas agora pendia aberto como se tivesse parado de se importar com a aparência. Pai, disse ela. Aquela palavra ainda tinha poder mesmo então. Especialmente então. Sofia se moveu ligeiramente mais perto, mas balancei a cabeça. Letícia olhou ao redor da sala como se visse pela primeira vez. Íamos tornar isso mais fácil. Assenti uma vez. Para quem? Os lábios dela se abriram. Sem resposta. Apontei para a caixa perto da lareira. Você rotulou aquilo? Ela olhou, o rosto mudou. Não. Tiago disse que os homens da mudança precisavam de categorias. Você leu? Ela engoliu. Sabia a resposta. Pessoas às vezes participam da crueldade recusando ler o rótulo. Você deixou estranhos decidirem quais partes da sua mãe eram de baixo valor, eu disse. Letícia se encolheu. Pai, eu estava tentando impedir que tudo desmoronasse. Não, eu disse baixinho. Você estava tentando impedir que sua versão de vida desmoronasse. Isso acertou. Ela olhou para o chão. Por um segundo, vi a menininha do cartão de giz de cera. A que uma vez se escondia atrás da saia de Helena durante tempestades. A que chorava porque pisou num besouro na garagem. Aquela menina ainda estava em algum lugar dentro dela, mas havia sido enterrada sob pânico, dívida, orgulho e a voz polida de Tiago Montenegro. Então Tiago entrou pela porta dos fundos como se fosse dono da casa. Usava um sobretudo escuro, sem gravata, celular na mão. Quando me viu, parou por meio segundo, só meio. Depois o sorriso voltou. Maurício, disse calorosamente, isso está se tornando desnecessário. Olhei para ele. A maioria dos roubos se torna. O sorriso dele afinou. Estamos aqui porque sua filha está preocupada com seu bem-estar. Minha filha está parada numa sala cheia de caixas que tem medo de olhar. A cabeça de Letícia se ergueu. Tiago se virou para ela.
Letícia, não se envolva. Lá estava. Não conforto, comando. Cláudio deu um passo à frente. Não fale com ela assim. Tiago olhou para Cláudio como se Mobília tivesse falado. Cláudio, isso está além da sua capacidade emocional. Cláudio absorveu. O velho Cláudio poderia ter aceitado. Talvez, disse ele, mas pelo menos minhas emoções ainda são minhas. Os olhos de Sofia piscaram para ele com aprovação. Tiago ignorou e se virou para mim. A audiência de amanhã vai esclarecer tudo. O tribunal vai ver que este ambiente é inadequado para um homem na sua posição. Minha posição. Idoso, recentemente viúvo, financeiramente exposto. Cada palavra era suave, cada palavra era praticada. Senti minha mão se fechar num punho. Não metaforicamente, fisicamente. Tiago viu. E percebi instantaneamente o que ele queria. Uma reação. Um bom momento de velho bravo na frente de um delegado, uma advogada, minha filha assustada e uma casa cheia de caixas. Queria que eu me tornasse a história que já havia escrito. Meu punho apertou mais uma vez. Depois a voz de Helena voltou. Vença limpo, Maurício. Abri a mão devagar, peça por peça. Tiago notou. Sofia também. Letícia também. Andei até a caixa marcada itens de memória. Baixo valor. Peguei o lenço azul de Helena de cima e dobrei cuidadosamente sobre o braço. Depois olhei para minha filha. Sua mãe usou isso no dia que você abriu seu estúdio. Letícia cobriu a boca. Ela disse que você parecia corajosa, continuei. Não bem-sucedida, corajosa. Letícia começou a chorar então, silenciosamente. A paciência de Tiago rachou. Letícia, disse ele bruscamente, temos uma janela de voo a considerar. A cabeça de Sofia virou. Que voo? Tiago ficou imóvel. Letícia pareceu confusa através das lágrimas. Que janela de voo? Foi o momento em que a sala mudou. Cláudio puxou o celular. Sofia, disse ele. Encaminhei o que encontrei. Sofia abriu o e-mail imediatamente. Sua expressão endureceu enquanto rolava. Levou menos de 30 segundos, mas aqueles 30 segundos se esticaram como arame. Depois olhou para Tiago. Fernando de Noronha. Letícia se virou para ele. Tiago. Ele se recuperou rápido. Reestruturação de negócios. Nada mais. Sofia leu do anexo. Blue Harbor Strategic LLC. Gerente controlador listado através de uma entidade Shell. Atribuição de apólice de seguro ligada à reestruturação de dívida de Letícia Valente. Caminho de beneficiário indireto, mas rastreável. O sorriso de Tiago desapareceu completamente. Letícia sussurrou. Apólice de seguro. Cláudio parecia doente. Sofia continuou lendo. Itinerário de viagem. Porto Alegre para Fernando de Noronha. Partida amanhã de manhã. Reunião de banco privado. Memorando de conversão de ativos. Parou então e leu a frase que nenhum de nós podia ignorar. Evento de liquidez valente pendente. A casa ficou em silêncio. O tipo de silêncio que diz que uma mentira finalmente ficou sem corredor. Letícia olhou para Tiago como se o chão tivesse desaparecido. Você disse que isso era para salvar minha empresa. É, respondeu ele rápido. Sofia cortou. Nanquancha parece projetado para colocar sua empresa, sua dívida e qualquer acesso que você ganhou. Letícia deu um passo para trás. Um passo pequeno, mas real. Tiago estendeu a mão para o braço dela. Ela se afastou. Pela primeira vez, vi. Tiago também viu. A rachadura, a que ele havia tentado evitar. Virou para mim e, por um segundo, a máscara educada escorregou o suficiente para mostrar algo mais frio por baixo. Você não faz ideia do que está interferindo. Quase sorri. Lá estava, o homem real. Não consultor, não salvador, predador. Sofia colocou o celular na bancada e falou muito cuidadosamente. Delegado, por favor registre a declaração do Sr. Montenegro. O delegado registrou. Tiago olhou para a porta. Cláudio se moveu sutilmente entre ele e Letícia. Não dramático, não heróico, só o suficiente. Letícia estava tremendo agora. Pai, disse ela. Não respondi de imediato porque se respondesse, poderia ter-la confortado cedo demais. E conforto dado cedo demais pode se tornar permissão. Em vez disso, olhei ao redor da minha casa, cadeira de Helena deslocada, cartas dela encaixotadas, meu bolo esquecido, meu nome falsificado.
minha filha tremendo ao lado do homem que havia usado o medo dela como coleira. E entendi toda a forma terrível disso. Eles não haviam só se preparado para tomar meu dinheiro. Haviam se preparado para apagar minha vida. Então Tiago falou novamente, bem baixinho. Letícia, estamos saindo. Ela olhou para ele, depois para mim, depois para a caixa marcada baixo valor, e pela primeira vez desde que isso começou, não se moveu quando ele mandou. Sofia pegou o celular e disse, Maurício, precisamos nos preparar para amanhã. Assenti. Tribunal, audiência de emergência. Tiago deu uma risadinha pequena. Você acha que um tribunal conserta a família? Olhei para ele. Não, disse eu, mas faz mentira sentarem sob luzes. Sofia deu um passo mais perto de mim e baixou a voz. Se Letícia pegar aquele avião amanhã, pode não voltar com nada em nome dela. Olhei para minha filha. Ela ainda estava ali no meio dos destroços da nossa casa, cercada por caixas que havia permitido e verdades que não havia entendido. E soube que a manhã seguinte decidiria mais que se eu manteria meus bens. Decidiria se minha filha ainda era alcançável antes que Tiago terminasse de transformá-la em papelada. Sofia não dormiu aquela noite, nem eu. Sentamos à mesa da minha cozinha enquanto o delegado terminava de fotografar caixas, rótulos, fechos de armário quebrados e os papéis que Tiago havia sido descuidado o suficiente para trazer para minha casa. Cláudio ficou na sala com Letícia. Não perto, não tocando, só presente. Era algo que eu havia passado a respeitar em Cláudio. Não se empurrava para espaços emocionais onde não havia ganhado permissão. Simplesmente ficava perto o suficiente para que, se alguém finalmente estendesse a mão para a decência, não encontrasse ar vazio. Letícia não falou muito. Sentou na cadeira de leitura de Helena depois que a movi de volta para perto da janela. O casaco ainda estava vestido, ambas as mãos enroladas numa caneca de chá que não havia tocado. Ninguém a viu beber. Tiago havia saído antes da meia-noite, não em derrota. Homens como ele nunca saem em derrota, se puderem chamar de estratégia. Olhou para Letícia antes de sair e disse, você está cansada. Não deixe eles te confundirem. Ela não respondeu. Isso o incomodou. Bom, Sofia espalhou os documentos de Fernando de Noronha pela mesa. Itinerário de viagem, atribuição de seguro, registro corporativo, agendamento de banco privado, memorando de reestruturação de dívida, Blue Harbor Strategic LLC. Cada página parecia limpa. Era isso que tornava feio. Sem erros de ortografia, sem bandeiras vermelhas dramáticas, só linguagem educada construída para mover pessoas desesperadas de uma jaula para outra. Sofia bateu num parágrafo com os óculos de leitura. Aqui, esse é o mecanismo. Inclinei para a frente. As palavras borraram no começo, não porque não conseguisse ler, mas porque estava cansado de descobrir novas maneiras de as pessoas fazerem traição soar legal. Sofia explicou devagar. Tiago havia estruturado o resgate do negócio de Letícia como uma conversão condicional de dívida. Se Letícia falhasse no pagamento em 90 dias, o controle da empresa de design dela seria transferido para Blue Harbor Strategic LLC. E quem controla Blue Harbor? Perguntou Cláudio da porta. Sofia olhou para cima. Não diretamente Tiago, mas um gerente Shell leva a uma entidade de consultoria registrada em outro estado. Essa entidade volta para Tiago através de autoridade gerencial. Cláudio fechou os olhos. Ele se esconde atrás de salas dentro de salas. É exatamente o que ele faz, disse Sofia. A voz de Letícia veio da sala. Eu não sabia sobre o seguro. Todos nos viramos. Ela estava na porta, menor do que eu lembrava. A postura orgulhosa havia sumido. O que restava era uma mulher que finalmente havia começado a entender a diferença entre ser ajudada e ser manipulada. Sofia não suavizou o tom. Você assinou uma autorização para reestruturação financeira. Achei que era a proteção de negócios e a viagem. Tiago disse que investidores de Fernando de Noronha eram privados. Disse que se papai bloqueasse o trust, precisávamos de opções offshore. Olhou para mim então, não pedindo perdão. Ainda não. Só tentando sobreviver à vergonha de ser vista. Achei que ele estava salvando minha empresa, sussurrou ela. Olhei de volta para os papéis. Não, eu disse. Ele estava usando sua empresa para chegar perto dos meus bens. E se isso falhasse, ia usar você. Letícia se encolheu como se eu tivesse batido nela. Talvez a verdade possa fazer isso quando chega tarde demais.
Sofia deslizou outra folha para ela. Essa apólice te nomeia como segurada. O beneficiário não é Tiago pelo nome, mas o caminho da entidade conecta à estrutura de controle de Blue Harbor. Letícia balançou a cabeça. Não, eu nunca concordei com isso. Talvez não conscientemente. Cláudio deu um passo mais perto. Letícia, ele fez você assinar coisas que não leu. Ela estalou de repente, não com força, mas humilhação. Não fale comigo como se eu fosse burra. Cláudio absorveu. Depois disse baixinho. Não estou. Estou falando com você como alguém que ainda tem tempo. Isso a silenciou. Vi as mãos dela começarem a tremer ao redor da caneca. Por anos, tinha visto Letícia lutar contra lágrimas ficando brava primeiro. Mesmo criança, preferia bater o pé no corredor a admitir que seus sentimentos haviam sido machucados. Helena costumava dizer que orgulho era a capa de chuva de Letícia. Mantinha ela seca por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde ela tinha que entrar. Aquela noite ela estava parada na porta encharcada. Sofia reuniu os documentos. Precisamos apresentar isso amanhã, antes que Tiago possa tirar Letícia do estado. Podemos impedir o voo? Perguntei. Podemos solicitar uma ordem protetiva ligada ao desafio de tutela. Podemos também alertar serviços de proteção ao idoso e o liaison de crimes financeiros, mas o caminho mais limpo é a audiência. Letícia olhou para cima bruscamente. Serviços de proteção ao idoso. Sofia encarou ela. Você tentou colocar seu pai sob tutela de emergência enquanto homens da mudança embalavam a casa dele. Isso já cruzou para esse território. Letícia baixou os olhos. Pela primeira vez, não tinha argumento pronto. Por volta das 3 da manhã, Cláudio levou Letícia para um motel perto do fórum porque ela disse que não conseguia ficar na casa. Não pedi que ficasse. Alguns pais poderiam ter. Eu não conseguia, não com as cartas de Helena ainda numa caixa marcada baixo valor. Antes de Letícia sair, parou perto da bancada da cozinha e olhou para o bolo de aniversário. A caixa ainda estava ali, amassada ligeiramente num canto, intocada. Sussurrou. Esqueci que era seu aniversário. Eu disse, não, você lembrou da data, só usou para outra coisa. Isso foi cruel. Também foi verdade. O rosto dela se dobrou sobre si mesmo. Depois saiu. A manhã chegou cinza e fria. Porto Alegre parecia lavada em aço. O Guaíba estava plano, as calçadas escorregadias, os degraus ceraus do fórum molhados com uma fina camada de gelo derretendo. Sofia me encontrou na entrada com os arquivos empilhados ordenadamente debaixo de um braço. Cláudio estava ao lado dela. Letícia já estava lá. Tiago também. A primeira coisa que notei foi a mala dela, pequena, preta, de pé ao lado da perna direita. Uma etiqueta de bagagem pendia da alça. POA para Fernando de Noronha. Por um momento, o mundo se estreitou para aquela etiqueta. Não o fórum, não a audiência, não o dinheiro. Aquela etiqueta. Era prova de que Tiago ainda acreditava que podia tirar minha filha da sala e para uma armadilha se mantivesse a voz calma o suficiente. Tiago me viu notar. Sorriu levemente, não calorosamente, quase com pena. Maurício, disse ele, espero que esteja preparado para uma manhã difícil. Passei 39 anos lendo papel difícil, respondi. O seu não é especial. O sorriso dele afinou. Bom, dentro da sala de audiência, tudo parecia menor do que eu esperava. Paredes bege, luzes fluorescentes, selo do Estado acima do banco da frente, um relógio ticando alto demais. Sem drama grandioso de tribunal, só um lugar onde mentiras tinham que ficar paradas tempo suficiente para serem examinadas. Dr. Abel Duarte chegou 10 minutos atrasado. Usava um sobretudo azul marinho e carregava uma pasta de couro. Não olhou para mim, nem uma vez. A tabeliã Bethany veio em seguida, pálida mas composta. Quando me viu, deu um pequeno aceno. Retribuí. Às vezes, coragem parece uma mulher entrando numa sala que tem todo motivo para evitar. Tiago sentou ao lado de Letícia e inclinou para ela. Ouvi ele sussurrar. Fique calma. Se seu pai ficar emocional, deixe ele. Letícia encarou direto à frente. Não assentiu. Isso o incomodou também. Sofia abriu com o trust protegido. Não acusou primeiro. Esse era o dom dela. Construiu uma sala antes de trancar as portas. Apresentou a linha do tempo, tentativa de reset de senha, rascunho de tutela, pacote de procuração, relatório do doutor. Duarte,
Homens da mudança agendados para meu aniversário, irregularidades de assinatura, ativação do Trust, viagem para Fernando de Noronha, Blue Harbor Strategic LLC, atribuição de seguro. Tiago a observou com interesse moderado no começo, como um homem assistindo uma palestra que acreditava poder corrigir depois. Depois, Sofia chamou a tabeliã. A voz de Bethany tremeu no começo, mas firmou enquanto explicava a tabelação recusada. O principal não estava fisicamente presente, disse ela, e a assinatura parecia traçada. O advogado de Tiago objetou suavemente. O oficial da audiência deixou Bethany continuar. Ela descreveu a pressão, a linguagem, a ameaça disfarçada de preocupação, depois repetiu a frase de Tiago. Pessoas que obstruem cuidados familiares geralmente se arrependem de serem lembradas. Tiago olhou para suas anotações. Não muito, só o suficiente. Sofia então colocou a caneta tinteiro de Helena na mesa. Corpo preto, clipe dourado, pequeno arranhão perto da tampa. Minha garganta apertou vendo ali sob luzes de fórum. Sofia mostrou o documento original de onde minha assinatura real havia sido copiada. Depois a autorização falsa lado a lado. Senhor Valente, perguntou ela. Reconhece o documento-fonte? Sim. Quando assinou? Depois do planejamento do memorial da minha esposa. Era uma atualização de beneficiário. E esta caneta? Minha esposa me deu quando me aposentei. Sofia pausou. Sabia onde estava a lâmina. Simplesmente esperou antes de virar. E como se sente vendo aquela assinatura reproduzida num documento que nunca autorizou? Olhei para Tiago. Não para Letícia. Tiago. Você usou a caneta da minha esposa para roubar meu nome. Ninguém se moveu. Nem mesmo Tiago. Foi a primeira vez que vi algo no rosto dele. Não era cálculo, era irritação. Um predador não gosta de ser nomeado corretamente. Depois Sofia chamou atenção para o relatório do Dr. Duarte. Dr. Duarte pigarreou e explicou que sua carta era preliminar baseada em preocupação familiar e observações comportamentais secundárias. Sofia fez uma pergunta. Você examinou pessoalmente Maurício Valente? Ele hesitou. Não. Conduziu uma triagem cognitiva? Não. Recebeu R. 190 mil em honorários de consultoria educacional de uma entidade ligada ao Sr. Montenegro. O rosto dele mudou. O advogado de Tiago se mexeu na cadeira. Sofia deslizou o registro de pagamento para frente. Dr. Duarte tentou explicar. Desmoronou em menos de 1 minuto. Não porque Sofia gritou, porque o papel era melhor que ele. Finalmente, Sofia abriu o arquivo de Fernando de Noronha. Foi quando Letícia realmente quebrou. Não alto. Observou enquanto Sofia percorria Blue Harbor Strategic LLC, o acordo de conversão de dívida, a atribuição de seguro e o rastro do gerente controlador. Cada página removeu mais uma mentira que Tiago havia usado para segurá-la. Letícia se virou para ele. Por que sua empresa está conectada à minha apólice de seguro? Tiago respondeu rápido demais. Não é minha. Sofia disse. Não diretamente. Aquela frase foi suficiente. Letícia sussurrou. Você disse que isso era para me salvar. Tiago inclinou para ela. Não deixe eles transformarem estrutura em medo. Cláudio se levantou então. Pela primeira vez, não pediu permissão. Colocou a pasta na mesa. Tive medo de perder meu casamento, disse ele. Voz baixa, mas firme. Mas tive mais medo de ver minha esposa se tornar evidência. Letícia cobriu a boca. Cláudio olhou para ela. Você estava errada, mas não era o único alvo. A sala ficou imóvel novamente. Tiago empurrou a cadeira para trás ligeiramente. Um delegado perto da parede deu um passo à frente. Não tocando nele, só tornando a saída menos disponível. Isso foi suficiente. O oficial da audiência solicitou que Tiago permanecesse para questionamento adicional por serviços de proteção ao idoso e o liaison de crimes financeiros. A compostura de Tiago finalmente rachou. Só uma fratura fina. Mas vi. O homem que havia me chamado de gerenciável agora estava sendo gerenciado por procedimento. Letícia olhou para mim então. Os olhos dela estavam cheios de medo, vergonha e algo que um dia poderia se tornar remorso se parasse de defender. Levantou-se devagar. Retiro a petição, disse ela. Tiago se virou bruscamente. Letícia. Ela se encolheu, mas não sentou. Retiro, repetiu. A sala absorveu aquilo. Eu também. Mas alívio não é perdão.
Sofia inclinou para mim e sussurrou. Podemos recomendar cooperação em vez de referência criminal imediata pela parte dela. Sua escolha, minha escolha. Era isso que poder realmente parecia. Não alto, pesado. Olhei para minha filha, depois para Cláudio, depois para a caneta de Helena deitada na mesa entre nós. Cooperação, eu disse, mas sem acesso ao trust, sem distribuições, sem autoridade. Não por 5 anos. Letícia chorou silenciosamente. Continuei. Ela paga os honorários legais, assina reconhecimento, coopera plenamente contra Tiago Duarte e trabalha com o fundo de cuidados uma vez que existir. Sofia assentiu. A audiência terminou sem aplausos. Justiça real raramente tem música. Do lado de fora do fórum, Letícia estava sem a mala. Cláudio havia colocado no carro dele, fechada. Tiago ainda estava dentro com pessoas que não se importavam mais com quão suave soava sua voz. Letícia deu um passo em minha direção. O vento do Guaíba cortava os degraus. Pai, disse ela, mal acima de um sussurro. Posso voltar para casa? Olhei para ela por muito tempo. Vi minha menininha. Vi a mulher que havia encaixotado as cartas de Helena. Ambas eram verdadeiras. Essa era a parte mais difícil. Finalmente eu disse, ainda não. Primeiro você tem que aprender o que casa significa quando ninguém está pagando por ela. Os degraus do fórum pareceram mais frios depois que Letícia fez aquela pergunta. Posso voltar para casa? Existem perguntas que um pai quer responder antes que o melhor julgamento consiga pará-lo. Sim, claro, sempre. Mas amor não é a mesma coisa que reparo. E se eu tivesse deixado ela voltar para minha casa aquela tarde, como se as caixas, as assinaturas, a petição e o armário de Helena fossem só um terrível mal-entendido, então teria ensinado a ela a mesma lição que havia ensinado muitas vezes antes, que papai absorveria o dano, que papai limparia a bagunça, que papai tornaria as consequências mais suaves. Então fiquei ali com o vento do lago cortando meu casaco e dei à minha filha a resposta mais difícil que já havia dado a ela. Ainda não. Letícia olhou para baixo. Cláudio ficou 3 degraus atrás dela, quieto como sempre. Mas dessa vez, o silêncio dele tinha força. Sofia saiu do fórum carregando os papéis de retirada assinados e uma ordem protetiva temporária. Entregou-me uma cópia. O trust permanece bloqueado, disse ela. Sem acesso, sem distribuições, sem autoridade de controle. Tiago está sendo encaminhado para a investigação. E Dr. Duarte, queixa ao Conselho Médico sai hoje. Assenti. Sem celebração, só documentação. Dentro do fórum, Tiago ainda falava com pessoas que não acreditavam mais no vocabulário dele. Conseguia ver-lo através das portas de vidro, uma mão levantada ligeiramente, rosto composto, lábios se movendo com aquela paciência polida que usava quando tentava fazer errado soar sofisticado. Mas o público dele havia mudado. Serviços de proteção ao idoso, um liaison de crimes financeiros, um delegado de cartório, pessoas que não se importavam com quão caro era o relógio dele. Aquela parte me deu uma satisfação quieta. Letícia seguiu meu olhar. Ele me disse que você pareceria confuso se empurrássemos forte o suficiente. Sussurrou ela. Olhei para ela. E eu parecia. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo sem drama. Não. A palavra saiu pequena. Queria perguntar como ela pôde acreditar nele. Queria listar todo o aniversário que lembrava, todo o projeto escolar que fiquei acordado ajudando ela a terminar. Toda noite Helena chorava silenciosamente, porque Letícia havia parado de ligar a menos que dinheiro estivesse envolvido. Mas dor falada cedo demais se torna arma. Então mantive a voz nivelada. Você vai se encontrar com Sofia esta semana. Vai assinar o reconhecimento. Vai pagar cada real legal conectado a isso. Vai cooperar com a investigação. Ela assentiu. E não vai falar com Tiago em particular. O rosto dela se apertou. Eu sei. Não, eu disse. Você não sabe ainda. Só sente medo. Saber leva mais tempo. Cláudio olhou para mim então. Não ofendido, não grato, só entendendo. Aquele homem havia perdido algo também. Talvez o casamento. Talvez a versão de Letícia pela qual havia passado anos tentando proteger. Sofia pigarreou. Há mais um assunto. Virei. Ela abriu a pasta e removeu uma página carimbada com anotação temporária do tribunal. Os homens da mudança não podem remover nada mais.
Bens pessoais permanecem sob seu controle. A casa permanece protegida sob a autoridade do Trust. Pela primeira vez em 2 dias, senti meus ombros relaxarem. As cartas de Helena estavam seguras, os lenços dela, os broches de enfermagem, os pequenos cartões de receita com manchas de manteiga nas bordas, coisas pequenas, baixo valor, segundo o rótulo. Inestimáveis segundo qualquer um que já amou alguém tempo suficiente para entender que memória tem peso. Voltamos para a casa juntos. Não, Letícia, ainda não. Cláudio veio comigo. Sofia seguiu atrás. Quando abri a porta da frente, as caixas ainda estavam lá, mas pareciam diferentes agora. Menos invasão, mais evidência deixada por pessoas que superestimaram o direito de tocar na vida de outra pessoa. Cláudio entrou na sala e parou ao lado da cadeira de leitura de Helena. Posso colocar de volta perto da janela, disse ele. Assenti. Ele moveu com cuidado, não porque a cadeira fosse pesada, mas porque entendia o que significava. Depois ajoelhou ao lado da caixa marcada itens de memória, baixo valor, e olhou para cima para mim. Posso? Sim. Juntos, desempacotamos as coisas de Helena. Um lenço, uma carta, uma fotografia, um broche de enfermagem. Peça por peça, a sala se tornou minha novamente. Não completamente. Isso leva tempo, mas o suficiente. Enquanto Cláudio trabalhava, meu celular vibrou. Mensagem de Letícia. Assinei o reconhecimento. Sofia tem. Me desculpe. Sei que não é suficiente. Li 2 vezes. Depois coloquei o celular virado para baixo na mesa. Cláudio me viu fazer, mas não disse nada. Bom homem. Mais tarde naquela noite, Sofia ligou com uma atualização. As contas de Tiago Montenegro estavam sob revisão. Blue Harbor Strategic LLC já havia aparecido em 2 reclamações anteriores de mulheres que haviam sido prometidas reestruturação de dívida. Uma havia perdido o negócio. Outra havia transferido fundos de aposentadoria para um instrumento privado que nunca entendeu. Maurício, disse Sofia, isso é maior que sua família. Olhei para o armário de Helena. Geralmente é, eu disse. Fraude raramente começa com um estranho chutando uma porta. Começa com alguém aprendendo onde o medo mora. Tiago havia encontrado o medo de Letícia, dívida, fracasso, vergonha. Alimentou até ela não conseguir mais distinguir preocupação de coerção. Isso não a tornava inocente, mas explicava por que salvá-la. Não parecia perdoá-la. Na manhã seguinte, Letícia não veio para casa. Foi para o escritório de Sofia. Assinou tudo. Reconhecimento de erro, sem acesso ao trust por 5 anos, cooperação plena contra Tiago, pagamento de honorários legais, aconselhamento financeiro, 24 meses de trabalho, não remunerado uma vez que o Fundo de Cuidados Helena Valente estivesse ativo. Quando Sofia me contou que assinou sem discussão, não senti alívio. Senti o começo de uma estrada longa. Aquela tarde, Cláudio passou com uma pasta plástica de redações escolares para corrigir e sentou à mesa da minha cozinha enquanto eu fazia café. Parecia cansado o suficiente para dormir sentado. Cláudio, eu disse, por que você ficou? Ele deu um sorriso triste pequeno. Não fiquei bem. Fiquei até tarde. Resposta honesta. Foi por isso que confiei. Despejei café para ele. Helena queria um fundo de cuidados, eu disse, para pessoas que não têm família vigiando a papelada. Ele olhou para cima. Você vai fazer? Sim. Com Letícia. Eventualmente, talvez. Sob supervisão. E eu? Sentei de frente para ele. Você não vai administrar, não vai herdar, não vai substituir ninguém. Ele assentiu devagar. Bom. Mas se estiver disposto, eu disse, gostaria que servisse como assessor independente de ética. Os olhos dele mudaram. Não orgulho, algo mais quieto. Respeito recebido por um homem que não havia pedido. Seria uma honra, senhor. Olhei para a caneta tinteiro de Helena na mesa entre nós. Por anos, achei que legado significava deixar algo para seus filhos. Agora entendo que às vezes legado significa proteger o que seus filhos ainda não são dignos de segurar. Aquela noite coloquei a caixa do bolo de aniversário no lixo. O bolo havia ficado velho, assim como algumas ilusões. Mas antes de jogar fora, removi a pequena vela plástica em forma do número 70. Lavei na pia e coloquei na gaveta da minha mesa, ao lado da caneta de Helena. Não como souvenir de traição, como lembrete. O dia em que tentaram desmontar minha vida também,
Foi o dia em que finalmente parei de confundir misericórdia com rendição. E do lado de fora da janela da minha cozinha, o Guaíba estava escuro e parado, como se esperasse para ver que tipo de homem eu me tornaria em seguida. 1 ano se passou antes que Letícia sentasse à minha mesa da cozinha novamente. Não como minha filha voltando para casa como se nada tivesse acontecido. Não como uma mulher pedindo dinheiro. Só Letícia. Olhos cansados, casaco simples, mãos dobradas ao redor de uma caneca de café que não havia tocado. Ela havia vendido o negócio de design até então não por muito, o suficiente para acertar parte da dívida e provar para Sofia que não estava mais tentando manter uma imagem viva com dinheiro emprestado. Tiago Montenegro foi indiciado por fraude, documentos financeiros falsificados, exploração de idoso e um esquema de seguro offshore conectado à Blue Harbor Strategic LLC. Dr. Abel Duarte perdeu privilégios hospitalares primeiro. Depois o Conselho Médico abriu investigação formal. A tabeliã Bethany se tornou testemunha protegida. E Cláudio continuou Cláudio. Ainda ensinava história. Ainda dirigia aquela velha Saveiro. Ainda carregava papéis numa bolsa escolar que parecia mais velha que alguns dos alunos dele. Ele e Letícia se separaram por 9 meses. Nunca pedi que a punisse por mim. Nunca pedi que salvasse o casamento também. Não era meu lugar. Mas todo sábado de manhã, Cláudio passava para me ajudar a construir o Fundo de Cuidados Helena Valente. Começamos com R$ 2 milhões de renda do Trust protegido, não o principal. Helena teria gostado disso. Sempre acreditou que dinheiro deveria servir pessoas sem se tornar o mestre delas. O fundo pagava revisões legais para idosos pressionados a assinar documentos que não entendiam. Ajudava cuidadores exaustos e envergonhados de admitir. Cobria avaliações médicas independentes quando famílias começavam a usar palavras como declínio com muita conveniência. Queria o nome de Helena ligado à dignidade, não luto. As condições de Letícia não foram fáceis. 5 anos sem acesso ao trust, pagamento total de honorários legais, aconselhamento financeiro, 24 meses de trabalho não remunerado com o fundo e nenhum contato privado com Tiago ou qualquer associado ligado a ele. Ela assinou tudo. No começo, acho que fez porque não tinha escolha. Depois algo mudou. Começou a atender telefones no escritório do fundo. No começo soava rígida, profissional, envergonhada. Depois, uma tarde, falou com um homem de 82 anos, cuja sobrinha havia tentado fazer ele assinar a caminhonete, a conta corrente e o trailer onde vivia desde 1976. Letícia chorou no banheiro depois. Cláudio me contou que não fez. Isso importou. Remorso real para de performar depois de um tempo. Na véspera de Natal, ela veio para minha casa carregando sopa num recipiente de vidro e uma carta dobrada. Neve caía levemente sobre Porto Alegre. O corrimão da varanda estava branco. O lago parecia vidro preto além do quintal. Ela ficou do lado de fora mais tempo que precisava. Quando abri a porta, disse: "Não mereço entrar, mas queria perguntar se posso sentar na varanda por um tempo." Olhei para ela. Vi a mulher que havia encaixotado as cartas de Helena. Vi a menininha que uma vez carimbava meus arquivos antigos e dizia: "Aprovado, papai." Ambas eram verdadeiras. Então abri a porta mais. "Você pode entrar do frio", eu disse, "mas confiança não entra automaticamente com você." Ela assentiu. Sem discussão. Isso era novo. Comemos sopa na mesa da cozinha. Cláudio veio depois, mas não sentou ao lado dela de imediato. Algumas pontes precisam de inspeção antes que o tráfego volte. Respeitei isso. Na gaveta da minha mesa, ainda guardo a pequena vela plástica em forma do número 70. Ao lado está a caneta tinteiro de Helena. Uma me lembra do dia em que minha própria família tentou desmontar minha vida. A outra me lembra que assinaturas honestas ainda importam. Aprendi algo desde então. Idosos não temem ajuda. Temem ser ajudados de um jeito que os faz desaparecer. Amor não falsifica assinaturas. Cuidado não agenda homens da mudança pelas suas costas. E família nunca deve olhar para a casa de um pai e ver um evento de liquidez. Uma porta pode se abrir sem dar a casa inteira. Essa foi a lição que Letícia teve que aprender. Talvez fosse a lição que eu tive que aprender também. Obrigado por sentar comigo através desta história hoje. Se sentir confortável, por favor me digam nos comentários de onde estão assistindo e que horas são aí agora.
Eu sempre encontro conforto vendo até onde essas histórias viajam. E se esta história mexeu com vocês mesmo que um pouco, por favor considerem se inscrever no Final Act Revenge. Outra história está esperando por vocês bem ali na tela. O YouTube acredita que vão gostar, então cuidem da saúde.